Muito bom. Então, vamos lá. Eu separei aqui, basicamente, né? Tem aqui eu vou abrir aqui, ó, tá? Então, aqui eu vou aumentar um pouquinho aqui, eu peço desculpas aqui se ficar pequeno para o pessoal que está assistindo no celular, né? Mas, de qualquer forma, né, este é o documento que foi apresentado, então, e foi aprovado, né? E que tem todas as emendas lá. E é interessante a gente já começar, né, falando, Daniel, que esse projeto de lei, a importância dele é que ele regulamenta o inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal, tá? Então, falando um pouquinho, vou até voltar aqui para as telas cheias, que eu gosto de a gente esclarecer isso, né, que a gente tem no nosso sistema, né, uma hierarquia das leis, certo? Então, no topo da hierarquia é a nossa Constituição Federal, a nossa Carta Magna, né, a lei maior do nosso país, e lá tem um capítulo específico dedicado ao meio ambiente, que é o artigo 225. Ocorre que, para ele começar, a sequência das leis, elas precisam ser regulamentadas. Então, geralmente, o que se coloca numa lei, em seguida, deve ter um outro documento, seja um decreto ou uma lei abaixo, né? No caso, se for a Constituição, uma lei complementar ou uma lei ordinária, para regulamentar determinados incisos da legislação. Então, é importante, vou mostrar aqui para vocês que agora eu vou passar de volta aqui, vou voltar aqui para o nosso mapa mental, né? É muita coisa, né? Hoje a gente não vai conseguir falar de tudo, pessoal. Peço já desculpas, mas é que, Daniel, a gente vai ter que fazer umas outras lives aí para continuar esse assunto, né? Não, com certeza. É importante falar, então, que aqui, vou deixar mais um zoom aqui, então, ele dispõe sobre o licenciamento ambiental, regulamenta esse inciso, né? E lá, né, justamente esse inciso lá, ele fala o seguinte, lá, ó, só para o pessoal entender melhor aqui, né? Que parágrafo primeiro, para assegurar a efetividade, o inciso 4º, exigir, então, isso está na Constituição Federal, pessoal, a tamanha importância do projeto de lei que a gente está comentando hoje aqui, exigir na forma da lei para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade, tá? Então, já estava lá na Constituição e o que aconteceu? Voltando um pouquinho na história, a primeira vez que apareceu o licenciamento ambiental numa lei no nosso país, no nível federal, vamos chamar assim, foi na Política Nacional de Meio Ambiente, né? A Lei 6938 de 1981, no artigo 10º lá, que falou sobre o conceito e a obrigatoriedade de se fazer avaliação de impacto ambiental para empreendimentos que causam degradação, enfim. Em 81 foi criado isso daí, né? A partir daí, não precisava, de certa forma, regulamentar isso, né? Então, o que hoje é regulamento? O que regulamenta o licenciamento ambiental no nosso país desde a sua criação em 81? São resoluções do CONAMA, tá? Então, para a gente ser bem direto ao ponto, são duas resoluções que tratam especificamente de assuntos maiores quando a gente fala de licenciamento ambiental. É a Resolução 1, de 86, que vai tratar do estudo de impacto ambiental, né? E a Resolução 237, de 1997, que vai falar sobre o rito do processo do licenciamento, que vai falar sobre as licenças, sobre os prazos, sobre, né, como que faz na prática o licenciamento. Então, o que a lei geral vem fazer, a importância de uma lei geral, então é isso que eu queria deixar claro aqui, assim, tipo, nós precisamos de uma lei geral, nós precisamos desse marco, tá? Não estou falando que estou concordando com o teor do que foi proposto aqui, mas um marco é muito importante, por quê? Porque uma vez que a gente tem o licenciamento ambiental sendo regrado por resoluções, são atos infralegais, quer dizer, eles não são leis. Então, isso dá muita insegurança jurídica para os processos de licenciamento ambiental. Então, precisava de uma lei que falasse, olha, vamos juntar todo esse conhecimento jurídico que a gente tem aqui de 20 anos, né, de licenciamento ambiental e vamos levar isso para um nível, né, hierárquico, que é uma lei. A partir daí, quando você tem as coisas sendo discutidas por resoluções, gera-se muita discussão jurídica, vai-se em muitos processos judiciais que são iniciados em processo de licenciamento ambiental, porque não se sabe
qual é a lei que se deve seguir, né? Porque só tinha resolução até então, né? Então, por isso que é importante, tá, a gente falar que é importante essa lei geral do licenciamento ambiental. Né? E tem até o pessoal perguntou em relação à mineração, né? Mas tem até a gente vai chegar, eu acho que talvez nesse parágrafo que fala para a questão de mineração de grande porte, né? Ou porque tem um impacto, um risco, o alto risco, que aí tem até a sugestão de não entrar nessa lei geral do licenciamento. Tem um sentido lógico para isso, mas o que a gente vai tentar trazer para aquela mineração também que tem um impacto muito local. Por exemplo, um licenciamento de areia, argila, aquele material que é direto ali na construção civil, que não tem um impacto, além do local, né, que não impacta ali muito os municípios. Então, aguardem, fica tranquilo que a gente vai falar especificamente sobre esse assunto aí. Isso aí. E você falou sobre as resoluções, Joaquim. Isso aí é muito interessante, cara, porque se não tiver uma lei, igual você falou, a gente fica aí com resolução, e resolução é fácil de você criar e revogar. Agora, uma lei já tem uma dificuldade muito maior. Olha o ano desse projeto de lei. É de 2004. Há 17 anos aí com um projeto rodando. E aí tem a questão da insegurança aí que você falou lá no começo, que é essa rapidez que está sendo agora tipo um sprint final, né? E resolução, na verdade, o conceito de resolução, ele é para explicar como colocar uma lei em prática, né? É para isso que serve uma resolução. Então, a gente não pode usar uma resolução para falar que ela é uma lei, tá? Então, só por aí. O Daros fez um comentário aqui muito pertinente, que é verdade aqui, né? Se o projeto não sofrer alterações no Senado, ele vai direto para a sanção do presidente, procede, Daros, é isso aí, ele não volta para a Câmara. Só que eu acho que o Senado vai sim fazer alterações que a Câmara dos Deputados não fez, né? Assim espero, porque tem alguns pontos que de fato precisa de correções aí, tá? Obrigado, Daros, pela contribuição, e de fato esse rito que você colocou aqui, ele procede, né? Então, vamos lá, voltando daí então aqui da importância, né? É importante a gente ter isso daí, essa lei geral. Ocorre que a gente tem diversos estados que já fazem algumas coisas que estão no projeto de lei, tá? Então, para isso também é importante uma lei geral. Por quê? Porque a gente vai passar por alguns pontos, como é o caso da licença por adesão e compromisso, que é um dos pontos mais críticos aqui também do projeto, né? Que é o tal do autolicenciamento. Ele já ocorre em alguns estados, como é o caso do estado de Santa Catarina. Tá? Então, não está errado, ele pode fazer isso, os estados têm essa autonomia, né? Então, para fazer essa correção também, a gente precisava que uma lei maior tratasse desse tema para regulamentar as leis estaduais em cada estado, tá? Então, é importante também mencionar sobre isso daqui, né? Vou voltar aqui de volta aqui para o nosso PDF aqui, onde fala da lei geral, né? Então, falamos que é importante, por causa que ele regulamenta o artigo principal do meio ambiente, ele é um inciso muito importante do artigo principal da Constituição Federal, né? E daí aqui é uma série de emendas que a gente não vai ver agora aqui, porque isso aqui foi proposto ontem, né? E a gente vai as mais de 100 emendas lá, e aqui logo abaixo aqui começa o texto propriamente dito, né? Do projeto de lei. Então, primeiro artigo tranquilo, na verdade ele vai falar só para que serve essa lei, ela denomina lei geral, né? Nada que chame muita atenção aqui, né? No artigo 2º também ele vai falar, são diretrizes para o licenciamento ambiental, e no artigo 3º os conceitos, que é bem clássico ter no começo de cada lei, né? Um pouquinho de cada coisa, o que é licenciamento, autoridade, vale dar uma pena dar uma lida aqui para quem para se familiarizar cada vez mais com os temas aqui, né? E daí a gente entra aqui no quarto parágrafo, né? O artigo 4º, quer dizer, são vários aqui, que daí ele fala exatamente o mesmo teor do artigo da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, ele regulamenta esse artigo, ele traz, né, a importância também da lei, porque ele regulamenta o que a Política Nacional do Meio Ambiente trouxe como conceito lá de licenciamento,
ele agora traz para cá e agora vai passar a valer o artigo como sendo o conceito principal de licenciamento ambiental. Nada mais, ele é praticamente uma cópia, né, que é a construção, instalação, ampliação, operação de atividade ou empreendimento utilizador de recursos, né, ambientais, recursos naturais, né, efetivo potencialmente poluidor, sob qualquer forma, estão sujeitos ao prévio licenciamento perante a autoridade licenciadora, integrante do CISNAMA, sem prejuízo das demais licenças, outorgas e autorizações cabíveis. Então, aqui já cabe aqui um ponto de atenção, porque a Política Nacional do Meio Ambiente, lá em 81, ela criou o CISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que nada mais, nada menos é do que todos os órgãos que tratam de questões ambientais. Então, é o IBAMA, é o Ministério do Meio Ambiente, é os órgãos ambientais estaduais, os órgãos ambientais municipais, todos os órgãos compõem o CISNAMA, né? E uma coisa interessante que essa proposta de lei criou, então falando um pouquinho já de uma coisa boa, ele criou um subsistema dentro do CISNAMA, um subsistema onde todos os órgãos devem abrir um sistema online de disponibilizar informações de licenciamento ambiental de forma mais transparente. Por quê? Porque vários órgãos ambientais ainda não têm suas informações de licenciamento ambiental disponibilizadas nos processos online. Então, com isso, se a gente tiver um sistema desse, vai ser muito melhor, porque daí até, né, todos os consultores vão poder entender melhor em que fase que está cada obra, em que estágio que está, por que foi negado, né? Algo muito parecido com o que a SEMAD, a Secretaria de Meio Ambiente lá de Minas, tem um dos melhores sites hoje que disponibilizam informações né, de forma transparente sobre cada processo. Você consegue entrar em cada parecer técnico, né? Então, a ideia é que todos os órgãos do CISNAMA tenham eles criaram um subsistema, né? E vão ter que disponibilizar essa informação relacionada ao licenciamento ambiental, tá? Então, é uma coisa boa, né? Que está sendo colocada aqui. Tá? Isso remete à transparência, né? Porque com certeza. O processo ambiental, ele é público. Se você chegar aqui no Espírito Santo, lá no Espírito Santo, eu estou em Curitiba, eu acho que estou lá. Lá no Espírito Santo, se você for no IEMA, você pedir vista de qualquer processo ambiental, você tem acesso. Uhum. Então, assim, por que não ter isso num sistema, né, eletrônico? Para você não precisar se deslocar até o órgão ambiental para poder ter alguma informação, porque isso aí vira uma ferramenta estratégica, né, para quem trabalha com consultoria ou com certeza, área, né? Acessar essas informações para saber se o processo foi indeferido ou não e poder entrar em contato, né, com ali o empreendedor por algum motivo. Então, agora, né, o que está no papel não quer dizer que isso vai virar prática, né? Então, infelizmente, a gente tem no país aí uma certa uma demora, né, na implementação, mas ele coloca prazo para que esse subsistema seja implantado. E, se eu não me engano, são 4 anos, tá? Então, em 4 anos, esse sistema todo deve estar implantado.